Com relação à família, eu acho que família é aquelas pessoas que fazem umas pelas outras, que se ajudam mutuamente, que torcem verdadeiramente uns pelos outros, que podem contar um com os outros nos momentos difíceis da vida e que verdadeiramente se alegram com as conquistas daqueles que fazem parte do seu nicho, daqueles que verdadeiramente são sua família do coração. O conceito de família, sobretudo nos tempos atuais, realmente é um conceito muito diferente, não é, do que nós aprendemos a conhecer. Sobretudo nos tempos atuais, família são aqueles que vivem juntos, aqueles que moram juntos, aqueles que se aguentam, aqueles que se suportam, porque o dia a dia das famílias, em muitos casos, é assim, mas que se suportam porque existe um sentimento maior, existe um amor, existe um gostar muito maior, existe um querer bem, né? Então, o conceito de família consanguínea, de você ter que fazer de tudo para viver de aparências de que sua família consanguínea é maravilhosa, é unida, é todo mundo abraçado e todo mundo se ama, esse é um conceito que, na minha opinião, é desnecessário, né? Nós não devemos usar máscaras e fingir o que não é, e fingir o que não existe. Então, se pararmos bem para pensar, o próprio Jesus já nos alertou sobre isso, quando ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, o próprio Jesus, no seu tempo, na sua época, há mais de 2000 anos, já nos alertou de que ele não estava se importando com a consanguinidade, mas sim com a família verdadeira, com a família espiritual, com a família de verdade, ou seja, com aqueles espíritos afins, com aqueles que têm objetivos traçados, com aqueles que têm pensamentos, se não iguais, mas bem aproximados, parecidos, maneiras de enxergar o mundo e a vida muito próximas. O próprio Jesus, então, trouxe isso há mais de 2000 anos. A igreja e as religiões em geral é que fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas de que se deve amar de todo jeito, deve se viver bem a todo custo com a sua família consanguínea. Quando na realidade nós sabemos muito bem que reencarnamos aqui muitas vezes sem o devido planejamento reencarnatório, com maus planejamentos reencarnatórios, e mesmo que alguém olhe sobre a perspectiva de que reencarnamos para poder sanar situações com os irmãos, com os pais, com a família, com etc. Mesmo que alguém olhe por esse olhar, essa reconciliação só poderá ser feita se ambas as partes estiverem dispostas verdadeiramente a isso. E que, às vezes, as diferenças, elas são muito maiores do que, na realidade, a vontade da reconciliação. Ou seja, mesmo que alguém olhe por esse olhar, que hoje em dia, eu confesso a vocês, é uma opinião minha, é uma visão minha, eu não olho por esse lado. Eu olho que simplesmente nós nascemos em núcleos familiares, desculpem o barulho do momento, nós nascemos em núcleos familiares em que não necessariamente nós temos vínculos anteriores. Pode ser que sim, em alguns casos. Pode ser que não, em outros. Inclusive, famílias que são muito indiferentes uns aos outros é porque geralmente é a primeira encarnação daquele agrupamento. Portanto, eles são indiferentes até por isso. São indiferentes não é porque teve briga do passado, teve encrenca do passado, um matou o outro no passado e etc. Não. Eles são indiferentes
porque eles estão se conhecendo agora e eles não têm afinidades criadas, eles não têm laços criados. É aquela coisa que a gente diz, senhores do karma diz, você vai reencarnar na família A, B, C, no país tal, você acredita nisso? Eles lhe mandam para a África, para um país e para uma família totalmente desconhecida, ou para o Brasil, para uma família totalmente desconhecida. Então você vai reencarnar em condições desfavoráveis, numa família totalmente desfavorável, de espíritos que não se conhecem, que não têm laços criados, laços anteriores criados, portanto, uma família onde vai existir muita desavença e muita indiferença. E se você nascer ainda com condições financeiras difíceis, ou nascer na pobreza ou na miséria, você é um condenado a só sofrer, a passar uma encarnação só de dor e sofrimento, porque dificilmente você vai conseguir ascensão social sem ter uma família para te ajudar, para te apoiar, sem ter um apoio familiar para a educação, para a saúde, para a vida em geral. Então você vai ter toda uma circunstância desfavorável. Você vai ter toda uma conjuntura desfavorável para a tua vida. Então nós precisamos, e esse canal vem se dedicando a isso, a pensar diferente. Aqui nós não pensamos igual dentro das caixas religiosas, dentro do pensamento religioso vigente sobre a reencarnação, dentro do pensamento de que nós somos obrigados a ter que, por cima de pau e pedra, viver bem, sobretudo com os irmãos, com os familiares consanguíneos, porque Deus vai castigar, porque Deus vai punir, porque tem que se dar bem, porque tem que forçar uma boa relação. Hoje em dia, até padres, eu já vi o depoimento de um padre aí bem conhecido, e de pastores também, pastores sensatos e padres sensatos, falam sobre essa questão, de que não há essa obrigatoriedade de ter que forçar uma barra, de ter que forçar uma relação com pessoas que não querem se relacionar com você, que pensam e agem muito diferentes, ou que são totalmente indiferentes a você, e que cada um sabe do seu caminho, das suas dores, né? Da dor e da delícia de ser o que é, como diz. Então, diante disso, quantas vezes, às vezes você pode ter precisado de um parente, de um familiar, e ele lhe deu as costas nas horas que você mais precisou ou mais precisava, ou na hora que você mais precisa de qualquer tipo de ajuda que eu queira falar. Não é só ajuda financeira, também, mas qualquer tipo de ajuda para você, ajuda na sua saúde, ajuda em relação a qualquer área da sua vida. E essas pessoas viram as costas para você. E mais, essas pessoas se sentem no direito de criticar sua vida, julgar e condenar sua vida, dizer o que você fez de certo ou fez de errado e querer determinar qual é o melhor caminho para você. Essas pessoas se sentem no direito, inclusive, se você for tentar uma reaproximação, elas, além de não respeitar você, porque vão achar você, infelizmente, um boboca, um besta, um bestão, um abestalhado, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Além de achar você um abestalhado, elas vão achar que vão se sentir no direito de invadir sua vida, de querer tomar decisões por você. Elas se acham mais poderosas, importantes, né? Tem um complexo muito grande de se achar, porque na realidade elas têm inveja de você muitas vezes, têm inveja do seu brilho, têm inveja de alguma capacidade que você tem inveja de algum talento que você tem, não é? Então, consequentemente, elas vão fazer de tudo para tentar lhe diminuir, para tentar lhe rebaixar perante a sociedade ou lhe rebaixar perante qualquer coisa, porque o ser invejoso e o ser que gostaria de ser você, mas não é, ele vai fazer de tudo para tentar diminuir seu nome, diminuir sua grandeza,
não admitir suas potencialidades, não admitir seus talentos, não admitir sua criatividade, não admitir sua capacidade. Ele vai fazer de tudo para fingir que não está lhe vendo e fingir que não vê e que não percebe o seu potencial e nem o que você tem de bom em seu coração. São perversos, são malvados. E essas pessoas, portanto, não merecem que você vá de bom coração e de bom grado, apenas porque o padre ou um pastor falou, ou porque está incutido em você um sentimento religioso predominante, que se você não fizer isso, vai se sentir culpado. Então você cai naquela de que eu tenho que me dar bem com meus irmãos, porque é a igreja, é a Bíblia, é o livro A, B, C, D, é o Espírito A, B, C ou D que diz. Só que o Espírito A, B, C ou D, ele já viveu aqui na terceira dimensão, na Terra, e ele também já passou por problemas e dificuldades. E é muito fácil ele querer ditar regra agora para você. Mas mande ele vir nascer ou renascer aqui em condições adversas, em famílias difíceis, em famílias que não te apoiam, que não te incentivam, que não te valorizam, que não te dão ajuda. Manda ele vir, porque é muito fácil ditar regra para os outros. É muito fácil você já estar desencarnado numa condição melhor, numa condição de lucidez melhor, e ditar regra, como ditar ordem para outras pessoas. Não. Você, como um espírito mentor ou orientador que seja, você vai aconselhar, você vai orientar, você vai influenciar positivamente, até na harmonia familiar, na reconciliação, mas você não vai ditar. Preste muita atenção nesses espíritos que vêm de querer determinar, dizer o que é que você tem que fazer. Esses não são da luz. Um espírito que é da luz vai te orientar, vai dar uma sugestão, vai dar um ponto de vista, vai dar uma dica, vai dar uma ideia, mas não vai te determinar, te obrigar e dizer que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Não, esse não é o papel do espírito que realmente está numa luz. Ok? Então, pense sobre isso. Eu não quero me alongar muito, porque aqui mesmo no canal eu já fiz alguns outros vídeos que eu toco um pouco nesse tema da família. Mas é um tema que ele é sempre recorrente. E quem está chegando agora no canal, por exemplo, não viu os vídeos mais antigos de um ano atrás, que eu falo um pouco sobre isso, ou qualquer outro vídeo que eu faço alguma citação, ou alguma live que eu possa ter feito alguma citação. Portanto, mesmo que algum tema às vezes se repita, o vídeo nunca é exatamente igual ao outro. Cada vídeo tem a sua especificidade, tem a sua particularidade. E quando eu trago algum tema aqui, é porque eu sinto a necessidade de trazê-lo por mim mesmo e pelas pessoas que me procuram e comentam sobre suas vidas. Eu sou terapeuta e as pessoas me procuram. Eu sou médium e as pessoas me procuram para falar sobre suas vidas e a dificuldade no trato familiar, as dificuldades no trato familiar. Então, não é você que vai ter que mudar o mundo sozinho, não. Não coloque esse peso nas suas costas. Não é você que vai ter que se sentir culpada ou culpado porque tentou de todas as formas se reconciliar com seu irmão, com sua irmã, com seus irmãos e não conseguiu. Não. Você se tentou, se fez a sua parte, fique tranquila. Fique tranquilo, de consciência tranquila. Também, se você sentiu que a distância seria o melhor remédio, foi uma decisão sensata. Foi uma decisão prudente. É como aquele caminhão que está na estrada e que mostra lá, está escrito lá no para-choque de caminhão, mantenha a distância. Porque é sábio manter distância daquilo que pode gerar atrito, daquilo que pode só gerar mais conflito, daquilo que pode só gerar mais problemas, mais falta de diálogo, mais falta de entendimento entre os seres humanos. Pois é,
é sábio manter um distanciamento respeitoso. É muito melhor manter uma distância respeitosa daqueles indivíduos, daquele grupo familiar, daqueles que são consanguíneos, mas que de fato você não pode contar com eles. Eles não te ajudam em nada, nunca te ajudaram, nunca te incentivaram, nem te ajudam em nada. Então, se você não pode contar com eles para nada, nem nos piores momentos da tua vida e nem nos melhores momentos da tua vida também, eles são capazes de te dar um parabéns, capazes de te elogiar ou de reconhecer um mérito ou um talento teu. Então, não cabe a você ter que mudar o mundo sozinho e ter que carregar o mundo nas costas ou querer ser um santo ou uma santa. Não, você vai fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades. Porque até mesmo para haver reconciliações e para haver uma família que possa viver melhor, as pessoas precisam amadurecer e nem todas têm o mesmo grau de maturidade espiritual. Muitas pessoas envelhecem, mas não amadurecem. E então é impossível que você possa fazer uma fórmula mágica para viver bem com pessoas que não querem viver bem com você, com pessoas que não amadureceram, com pessoas que são verdadeiras crianças, com pessoas que só envelheceram, mas não amadureceram, e com pessoas que não têm horizontes espirituais reais em suas vidas, não têm horizontes espirituais de fraternidade, não têm horizontes espirituais verdadeiros. Podem ter algum horizonte espiritual só de fachada, pode ter algum horizonte religioso ou espiritual apenas para tirar uma foto para publicar na internet, porque geralmente essas pessoas são as mais que onde falta o coração e onde falta o sentimento, onde falta o amor, as pessoas que mais faltam amor e sentimento são aquelas que mais tentam mostrar isso nas redes sociais. Então, isso é importante olhar. Aquela pessoa que faz muita questão de se mostrar bondosa, bondoso, generoso, generosa e uma pessoa caridosa, duvide, suspeite, porque geralmente essa pessoa que faz muita questão de vender uma imagem de positividade o tempo todo, de riqueza, de grandeza, de ostentação e de família unida, aquela pessoa que mais faz questão de unir todo mundo na noite de Natal para tirar uma foto, geralmente é a pessoa mais falsa e mais hipócrita, ou os mais falsos e mais hipócritas da família. Essa é que é a grande realidade. Porque querem apenas viver das ilusões, querem apenas viver das fotos, dos cliques, dos flashes, das redes sociais, do que querem aparentar para a sociedade e para os outros, mas não do que realmente são. São os sepulcros caiados que o próprio Jesus chamou. Bonitinhos por fora, aparentemente muito caridosos, bondosos, legais, bacanas, mas totalmente podres por dentro. Então essa é que é uma grande realidade. Se você teve a sorte ou o merecimento, ou seja lá o que for, de reencarnar numa família amistosa, unida, que se ajuda, parabéns para você. Existem casos de famílias que são verdadeiramente unidas, que as pessoas são capazes realmente de fazer de tudo uns para ajudar os outros. Isso existe. Isso não é uma ficção. Eu quero aqui deixar claro que existem famílias realmente unidas. Existem famílias que realmente se gostam e que se ajudam mutuamente ao máximo possível. Isso existe, mas convenhamos, não é a maioria. Não é a maioria. Então, a maioria são apenas aquelas fotos para inglês ver, aquelas fotos para aparentar uma coisa, mas na vivência mesmo é outra, são outras questões. Então, eu quero finalizar o vídeo para que ele não fique longo, deixando para você então, não queira ser o santo ou a santa, não queira carregar nas costas esse fardo desnecessário, essa obrigação de ter que unir o que todo mundo quer desunir, porque você é um só e as pessoas lá são várias. Então, se tem várias pessoas que não querem se unir a você, elas têm lá os motivos dela e provavelmente são pessoas que têm inveja de você, são pessoas que têm
vontade de ser você em alguns aspectos, vontade de ter a sua coragem, de ter a sua inteligência, de ter a sua capacidade, de ter a sua grandeza em algum aspecto. E como eles não têm, eles são pequenos e eles ficam nos farelos, porque os porcos gostam apenas de farelos e, portanto, não devemos jogar pérola aos porcos, sejam eles de onde forem, da própria família consanguínea ou de qualquer lugar. Essa é outra frase que nós devemos sempre saber. Não devemos jogar pérola aos porcos. Não devemos querer falar de amor, reconciliação, de amizade, de fraternidade para pessoas que só querem saber do eu, do ego, da foto, da imagem, do que vão mostrar na internet, no Instagram, no YouTube, de pessoas que querem apenas viver de aparência, e daqueles que se unem para fazer o mal, porque também isso existe. Tem famílias que têm irmãos, por exemplo, que passam a infância e a adolescência um querendo matar o outro. São os dois irmãos que mais brigam na família. Quando eu digo irmãos, pode ser menino com menina, homem com homem. Toda família, geralmente, família que tem muitos irmãos, tem pelo menos uns dois que são os que mais brigam, quando é a infância e a adolescência. Mas não é que a vida depois, na vida adulta, são os que mais se afinam? Por quê? Porque no fundo os dois se merecem e os dois falam a mesma língua. Então vivemos sob a lei de afinidade e sintonia. Isso não podemos negar. Vivemos aqui na Terra sob a lei de afinidade e sintonia. Então aqueles que se afinam tanto para o bem como para o mal, aqueles que se afinam para tentar sacanear os outros, prejudicar os outros, também como tem aqueles que se afinam para levantar projetos de luz e bons projetos para si mesmo e para a humanidade. Então, vivemos sob a lei de afinidades. Da mesma maneira que você vai encontrar pessoas que ressoam com você, eles que ressoam para outros fins vão se dar muito bem. E aí a gente vê, às vezes em grupos familiares, dois irmãos que se dão muito bem, mas que são totalmente, ali está o foco, ali é onde está o foco umbralino da família, ali é onde está o grande foco umbralino que afasta e proíbe, impossibilita toda a harmonização e toda a reconciliação de todo um grupo familiar consanguíneo, justamente por conta de duas ou três peças que é ali onde está o foco da maldade, o foco umbralino, o foco realmente do terror. É ali onde está. E, portanto, sossegue sobre isso. Toque sua vida e mantenha distância. Uma distância respeitosa, ela é muito melhor do que uma falsa reconciliação ou uma falsa amizade forçada para com aqueles que servem para amigos também, falsos amigos, mas para com os familiares consanguíneos, tá? Então, eu gosto de fazer esse vídeo para alertar muitas pessoas, inclusive que me procuram terapeuticamente com problemas familiares. Por isso que eu gosto de tocar muito nesse aspecto. Não queira se santificar. Não caia na lábia, na conversa religiosa. Diante os parâmetros religiosos, dogmáticos, você tem que fazer de tudo, se lascar todinho no popular, para poder ser o bonzinho e aguentar tudo na cabeça. E a família pode fazer tudo na sua cabeça e você tem que aceitar tudo. Não é bem assim. Não é por aí que a banda toca. Deixe de ser boazinha demais e deixe de ser bonzinho demais. Isso não significa dizer que eu estou pregando a desunião, a discórdia, nem que eu estou pregando que você não deva ser uma pessoa boa. Mas eu estou querendo dizer que nós não devemos ser leigos, não devemos ser ingênuos. Os ingênuos nessa sociedade serão engolidos, serão extremamente engolidos. Maquiavel já alertava para isso, Freud alertava para isso, os grandes pensadores, Nietzsche alertava para isso, E quando a gente vai ver Schopenhauer, então a gente vai analisar de que precisamos analisar em nós. Eu, por exemplo, o professor Kardec, já foi um desses que sempre acreditava nessas teses, dogmas religiosos, tentava ser o bonzinho, e muitas vezes, por ser bonzinho demais, eu
em muitos momentos da minha vida, eu fui passado para trás por ser justamente bonzinho demais. Inclusive quando fui gestor escolar, que fui gestor escolar bem humanístico com meus colegas professores, sem fazer assédio moral a ninguém, sem perseguir ninguém, sem querer prejudicar a vida profissional e pessoal de ninguém, mas justamente por isso, por ter sido bonzinho demais, aconteceu. Pronto. E assim também serve para todas as esferas de sua vida. Se você for querer ser santa ou santo, ou bonzinho demais ou boazinha demais, não vão lhe respeitar e vão fazer de tudo o que quiserem com você. Você vai servir de chacota, você vai ser visto sempre como frágil, como uma pessoa que ninguém vai lhe respeitar, e mais do que a falta do respeito, vão querer tomar a frente da sua vida, tomar até as rédeas da sua vida, querer decidir por você o que você tem ou não que fazer, e vão querer inclusive também dizer o que você fez ou não de errado, ficar o tempo todo julgando seus passos, sua vida, e querer determinar o que você tem ou não que fazer, e querer ser os julgadores e os donos do teu viver. Então coloca na tua vida que você é um ser que merece respeito. Primeiramente você tem que se autorrespeitar para não viver atrás de migalhas de pessoas que são urubus, que são porcos comendo farelo. Então você não deve ir atrás de migalhas. Você merece o ouro. E se os porcos não querem as pérolas, não querem o ouro, problema deles. Eles fiquem nas suas migalhas achando que estão ricos e achando também que nunca vão precisar de você, que nunca vão precisar de ninguém. Porque tem aquelas pessoas que, por estarem numa boa condição financeira e de saúde, acham que nunca vão adoecer, ou acham que nunca podem perder o dinheiro que têm, e acham que sempre vão viver assim e nunca vão precisar do outro que está lá em uma situação periclitante. Mas a vida é uma roda gigante aqui, é uma grande roda gigante, e tudo acontece. E às vezes quem está lá em cima hoje, depois pode precisar de quem está lá embaixo. E a vida promove muitos e muitos encontros desses, muitas e muitas situações dessas. Então, desencane, viva pensando primeiramente em você, não por egoísmo, mas por alto amor. Faça solidariedade, ajude pessoas e procure reconciliar-se com quem dê abertura para isso e verdadeiramente queira isso, e que tenha maturidade e bondade para isso. Mas não se junte aos porcos, porque quem se junta com porcos come lama, come farelo, e você não é desse. Também não vai jogar pérola aos porcos. Tá certo? Essa é a notícia, esse é o desabafo que eu queria dizer aí para vocês, e que vocês fiquem em paz. Deixa o like, comenta aqui a situação e se inscreve no canal.